Olá pessoal, sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem pelo Brasil de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. Hoje vamos falar sobre necrotérios. Existem alguns lugares onde nos sentimos mal, nos sentimos pesados, com uma energia negativa muito forte. E um desses lugares é dentro de um necrotério. Antes de começarmos essa narrativa, preciso parabenizar os profissionais em geral que trabalham dentro desses locais. Isso realmente não é para amadores. Na década de 90, devido a um trabalho de faculdade, tive que entrar em um necrotério e observar através de legistas os procedimentos que eram feitos em cadáveres para se chegar ao porquê da sua morte. Vi várias pessoas mortas, estendidas em mesas metálicas, com os mais diferentes tipos de possíveis causas da morte, como assassinatos por disparos de arma de fogo, assassinatos por facadas, mortas por atropelamento, etc. Antes de entrar no necrotério, o legista pediu para que eu colocasse um pouco de Vick Vaporub embaixo das narinas. Estranhei, mas obedeci. Após entrar, percebi o porquê daquele pedido. O cheiro, o odor que permanecia dentro do necrotério era algo inexplicável. Muito forte, como se fosse carne podre. Perguntei ao legista e ele confirmou que era cheiro de carne podre devido ao cadáver começar a apodrecer de 12 a 24 horas após a morte. Enfim, é um lugar que eu não gostaria de visitar novamente, nem quando eu estiver morto. Porém, existem inúmeros mistérios sobrenaturais dentro de necrotérios, nos quais os profissionais que neles trabalham não gostam de comentar. E a comunidade científica sempre tem uma explicação, por mais absurdas que sejam. Nesses relatos, não vamos dar os nomes dos profissionais que passaram por momentos difíceis dentro de necrotérios fazendo seus trabalhos. Pesquisei alguns vídeos existentes ainda no YouTube sobre câmeras que flagraram acontecimentos sobrenaturais dentro dos necrotérios não só do Brasil, mas de todo o mundo. Como já falei aqui, a comunidade científica tenta mostrar que nada daquilo é aquilo, infelizmente. A partir de agora, ficaremos com os relatos dos profissionais da necropsia e os vídeos inexplicáveis de dentro de necrotérios. A mulher que contou esse fato é médica legista e diz que isso não aconteceu apenas uma vez. Ela havia chegado em seu plantão noturno junto com seu colega de trabalho. E, como sempre, os corpos a serem periciados já se encontravam em suas devidas macas. Seu colega recebeu um telefonema e precisou sair. No local estavam dois corpos, o de um rapaz de uns 19 anos e de uma moça aparentando uns 26 anos de idade. Ela periciou os dois corpos e foi até sua mesa. Quando ela olhou de volta, ela não viu mais o corpo da moça em cima da maca. Ela esfregou bem os olhos, olhou novamente e o corpo estava lá. Ela achou que estava tendo alucinações. Então, retornou o corpo do rapaz para fechar seu tórax, quando, pelo canto dos olhos, viu a cabeça da moça se mover. Ela parou o que estava fazendo, foi até a moça e ajeitou novamente sua cabeça no suporte. Ela pensou que pudesse ser um espasmo. Voltou a trabalhar no corpo do rapaz e, do nada, começou a sentir um frio muito intenso. Olhou para a maca onde estava a moça, mas seu corpo não estava mais lá. Ela esfregou novamente os olhos e confirmou que o corpo não se encontrava lá. Começou a procurar, e quando olhou para a porta da sala que era espelhada, ela viu a moça de pé ao seu lado. Ela se virou rapidamente e não viu nada. Decidiu enviar uma mensagem ao seu colega que havia ido embora, mas ele também não respondeu. Então, foi tentar sair da sala, mas a porta estava trancada. Pelo reflexo da porta, ela viu novamente a moça em pé, só que dessa vez, encaminhando em direção a ela. Ela fechou os olhos, começou a chorar e gritar. Quando abriu os olhos novamente, o corpo da moça estava em cima da maca, como se nada tivesse acontecido. Nisso,
seu colega de trabalho entra na sala e pergunta a ela o que estava acontecendo. Ela explicou tudo e ele falou: "De que moça você está falando?" "Só recebemos o corpo desse rapaz hoje." Ela voltou a olhar a maca da moça e realmente ela estava vazia. Esse é o relato de um senhor que trabalhou em um hospital de Minas Gerais. Uma noite, ele recebeu uma ligação em seu setor de uma mulher desesperada gritando por socorro. Ele perguntou quem era ela e como ele podia ajudar, mas ela desligou. Passaram-se alguns minutos e o telefone do setor tocou novamente. Era a mesma moça pedindo por socorro. Ele perguntou novamente a ela como poderia ajudá-la e a chamada caiu. Logo após o telefone tocou novamente. Ele atendeu pensando que era mulher, mas a ligação estava muda. Decidiu então ligar para a recepção do hospital para saber qual era o número que havia lhe ligado 3 vezes. A recepcionista confirmou as ligações, mas que vieram diretamente do necrotério do hospital. Ele resolveu ir com mais 2 pessoas até lá. Chegando lá, encontraram o local fechado. Abriram o necrotério, mas não havia ninguém vivo no local. Foi quando olharam para a mesa e perceberam que o telefone estava fora do gancho. Todos saíram correndo imediatamente. Este é o relato de um médico legista de um ML de São Paulo. Segundo ele, um perigosíssimo bandido entrou em confronto com a polícia e acabou falecendo. Foi então levado ao IML para fazer a perícia. No mesmo dia, apareceu um suposto parente do falecido reclamando o corpo para fazer os rituais fúnebres. Como o parente não possuía nenhum documento do falecido e já estava anoitecendo, foi solicitado a ele que retornasse pela manhã com os documentos. O legista e o perito guardaram o corpo na câmara fria e foram descansar em um local apropriado dentro do ML. O perito acordou de madrugada com barulhos que vinham da sala de autópsia. Ele levantou e foi até a frente da sala, encontrando a luz acesa e ouvindo vozes como se tivessem pessoas conversando. Ele achou que era o legista que estivesse fazendo alguma autópsia de madrugada. Pela manhã, o legista negou, e ele falou que eles poderiam realmente ter deixado a luz acesa, só que isso apenas para acalmar o rapaz. Porém, o legista também confirmou que ouviu muitas coisas estranhas na madrugada, vindas da sala do necrópsia. No final, o corpo acabou sendo liberado para a família na manhã seguinte. Esse próximo relato é de uma moça formada como auxiliar de necrópsia. Em uma noite de inverno, em Balneário Camboriú, ela, um colega também auxiliar de necrópsia e um legista iriam periciar 4 corpos. 2 de causas naturais, 1 de suicídio e 1 de acidente de moto. Ela e o colega estavam se preparando para começar a dissecar o primeiro corpo, quando o médico legista que estava sentado à frente deles falou olhando para a porta: "Você não pode entrar aqui. Aqui é um lugar restrito." Os 2 olharam para trás e não viram ninguém. Ela perguntou ao legista com quem estava falando. Ele disse que era com uma moça que provavelmente estava procurando por alguém. Eles acharam que era uma brincadeira de mau gosto do médico legista e pediram para ele parar. O clima ficou muito tenso no local. Após terminarem a perícia dos 4 corpos e terminarem o horário de plantão, o superior deles pediu para que ficassem e periciassem mais um corpo que acabara de chegar, pois os profissionais no outro turno estavam participando de um curso. Passado uns 15 minutos que eles estavam ali, o colega dela olhou para a porta e disse: "Aqui é área restrita, minha amiga. Você não pode entrar aqui. Posso te ajudar em alguma coisa?" A auxiliar amiga do rapaz se voltou para ver com quem ele estava falando e não viu ninguém. Foi aí que ele ficou olhando para a moça que sumiu de repente. Após o acontecido, ele foi até uma das gavetas da câmara fria para tirar o corpo que eles deveriam periciar. Ao abrir a gaveta, ele começou a chorar e gritar, e sua colega perguntou o que estava acontecendo. Ele, aos prantos, falou que a mulher que estava na gaveta era a mesma que havia entrado na sala na qual ele havia perguntado se ela estava precisando de alguma coisa. Foram então chamar o legista.
Quando ele viu a mulher na gaveta, ele ficou desconcertado e afirmou ter sido essa mulher que ele viu entrar na sala anteriormente. Todos se acalmaram e começaram a periciar a moça. Foi quando o legista olhou novamente para a porta e falou: "O que você quer? Como eu posso te ajudar? Se você não me falar, não tem como eu te ajudar." Daí, ele apenas balançou a cabeça. O auxiliar em necropsia perguntou a ele o que estava acontecendo. E o legista falou que aquela moça somente estava atrás do corpo dela. Ela queria saber como tinha ficado o corpo dela, pois o marido havia dado várias facadas no seu rosto. Ela era muito vaidosa. Então o legista perguntou para a moça por que o marido dela tinha feito aquilo. Ela disse que foi por ciúmes. Nisso, a auxiliar ouviu um choro dentro da sala. Olhou para trás e viu uma mulher lindíssima chorando. O legista começou a fazer uma oração para que a mulher seguisse seu caminho em paz. Após terminar, ele disse que depois de tanto tempo nesse trabalho, aquilo havia se tornado normal. Então, ele rezava para que todo espírito que aparecesse ali para ver seu corpo conseguisse encontrar seu caminho em tranquilidade. Esse outro relato é de uma estudante de medicina que não quis divulgar seu nome ou local onde aconteceu o fato. Começou a trabalhar no necrotério de um hospital gerenciado por freiras. Aceitou o trabalho porque o salário era muito bom, porém, sempre havia o receio de como lidaria com os corpos. Ainda mais dentro de um necrotério que ficava no subsolo do hospital. Na primeira semana, tudo havia acontecido normalmente. Mas na quinta-feira da semana seguinte, foi designada para tomar conta do necrotério das 8 horas da noite até as 4 horas da manhã do dia seguinte. O trabalho era deixar o local totalmente limpo, coisa que ela sempre fazia. Então, decidiu sentar na mesa onde ficavam os médicos legistas, pois não havia chegado nenhum corpo para a necrópsia. Ficou estudando seus livros de medicina até que um médico chegou com uma maca com o corpo. Percebeu que o médico estava alterado. O médico me falou que esse homem estava muito bem de saúde dentro de um dos quartos do hospital, mas que do nada começou a gritar que iria morrer, que seu fim estava chegando, e foi o que aconteceu. Ele simplesmente apagou, sendo que todo o seu corpo havia entrado em colapso com falência múltipla de órgãos e veio a falecer. O médico não conseguiu descobrir o motivo da sua morte. Colocaram o corpo em uma das mesas de necrópsia até que um médico legista viesse periciá-lo. Ela voltou para seus estudos e acabou escutando um barulho, mas continuou lendo. Quando, pelo canto dos olhos, observou que o tal cadáver estava sentado na mesa. Ela resistiu em olhar até que criou coragem. Olhou e realmente o cadáver estava sentado. Fechou os olhos, achando que tudo isso fosse uma alucinação. Ao abri-los novamente, viu o cadáver com a cabeça virada 180 graus, olhando em sua direção. Mas ela percebeu que o mesmo estava sem os olhos. E ela tinha certeza de que ele havia entrado naquela sala com olhos. Ela fechou os olhos novamente, e agora o cadáver se encontrava sentado com as pernas balançando para fora da mesa. Daí em diante, ela começou a entrar em pânico, não acreditando no que estava acontecendo. Ela começou a chorar e gritar muito alto, correndo em direção à porta de saída. Mas quando entrou no corredor do necrotério, avistou vários cadáveres deitados, sem olhos. Pensou que se corresse no meio daquele corredor maldito, os cadáveres iriam pegá-la e arrancar seus olhos. Ficou parada na saída da porta, quando sentiu algo estranho atrás dela. Virou-se. Em uma distância de uns 30 centímetros, estava o cadáver de pé. Criou coragem e correu pelo corredor afora até sair do hospital. Correu em direção aos dormitórios dos residentes, onde encontrou uma freira muito rígida em relação à disciplina. E vendo a menina aflita, lhe perguntou o que havia acontecido. E ela, aos prantos, explicou tudo à freira. Ela abraçou a menina e disse que ficaria com ela pelo resto do dia. Ligou para a recepção e mandou colocarem uma outra pessoa tomando conta do necrotério. A estudante de medicina desistiu do curso e nunca mais entrou em qualquer outro necrotério. Os vídeos a seguir são fatos que aconteceram dentro de necrotérios por todo o mundo. Engraçado que alguns vídeos que haviam ido ao ar
agora não existem mais ou foram deletados por algumas plataformas por ordens superiores. Nesse primeiro vídeo, vemos a alma deixando o corpo de uma pessoa falecida em um necrotério da China. O segundo vídeo é de um necrotério de um hospital. Reparem que a cadeira se move sozinha. Ela chega a subir uma escada quando poderia ter subido a rampa. O segurança acabou presenciando o fato. No terceiro vídeo, vemos a presença de uma sombra escura se movimentando rapidamente dentro do corredor de um necrotério. Esse próximo vídeo gerou muita polêmica quando foi colocado nas redes sociais. Chegaram até a sugerir que o vídeo seria de um suposto filme russo. Porém, isso jamais foi comprovado. Tentaram acobertar um fato real que talvez tenha acontecido em um necrotério da Rússia. Nele, vemos um corpo se levantando e descendo da mesa de necrópsia com muita dificuldade.
O quinto vídeo ocorreu no necrotério de Araucária, no Paraná. Vemos um segurança indo verificar uma porta de hidrante de incêndio que não parava de bater. Um programa de televisão dominical, com um certo detetive virtual, esteve no local e disse ter desvendado o mistério com a ajuda de um certo mágico também. Mas, ao olharmos a maneira que fizeram a porta bater e compararmos ao vídeo original, percebemos que não tem nada a ver. Neste sexto vídeo, vemos uma maca se mexendo sozinha no pátio do necrotério. Vemos o que parece ser um profissional do necrotério indo em direção a outra maca e vejam o que acontece. O último vídeo se passa em um hospital que possui um necrotério. Segundo os relatos, uma senhora havia acabado de falecer e seu corpo levado ao necrotério. No vídeo, vemos um segurança recepcionando alguém após uma porta automática se abrir sem ninguém ter passado por ela. Ele conversa com essa pessoa, lhe dá informações e abre a fita de segurança para essa tal pessoa passar. Depois, ele é questionado sobre com quem estava conversando e ele descreveu completamente uma senhora. Foram olhar e ele ficou assustado por ter apenas ele no vídeo. Lhe informaram que a senhora que ele descrevera havia falecido pouco tempo antes do vídeo ser gravado.
Encontrei inúmeros relatos de profissionais diretos e indiretos que trabalham em necrotérios. Porém, coloquei a narrativa de apenas alguns deles. Seria totalmente impossível levarmos para o lado científico todos os relatos que aconteceram em vários necrotérios ao redor do mundo. Também seria muita ingenuidade não acreditar na maioria desses relatos. Li e ouvi inúmeros deles. É verdade que fica muito claro que alguns desses relatos não passam de meras histórias mal contadas, mas a maioria são totalmente verídicas. Agora, tirem suas conclusões e, se possível, deixem seus comentários no canal. Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou e se passa no Brasil e através do mundo. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like, seu joinha e toquem no sininho. Daqui 15 dias estarei de volta com mais uma história sobrenatural aqui no Limite da Imaginação. Até mais!